A paz do Senhor, crianças, família, graças a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos para aprender a palavra de Deus, né? Nós estamos com uma revista maravilhosa, porque ela está falando sobre a vida de Jesus, né? Vocês perceberam que a tia sempre está falando, todas as tias que vêm aqui dar aulinha, e a vida de Jesus é espetacular. E ela tem todas as fases, a gente já falou das fases das crianças, agora a gente está falando de Jesus mais adulto, né? E uma coisa muito interessante que a gente vê na vida de Jesus é que Jesus nunca estava sozinho. Ele sempre tinha amigos perto dele, sempre tinha uma grande multidão que acompanhava Jesus e ele sempre fazendo bem para as pessoas, curando, libertando, dando palavras de ânimo, né? Mas, infelizmente, crianças, tinha também as pessoas que seguiam Jesus para tentar destruir Jesus, para tentar prender, para tentar achar algum defeito em Jesus. E a aulinha de hoje, ela vai falar de um assunto muito importante, que serve para a vida da gente quando criança e quando adulto também, tá bom? Hoje nós vamos falar que Jesus é o nosso mestre. E ele vai nos dar uma lição muito importante. Primeiro, o que é mestre? Mestre é igual professor, é igual a tia da creche, é alguém que ensina outras pessoas alguma coisa, tá bom? E a história de hoje vai falar de um dia que Jesus, ele estava andando, caminhando, falando a palavra de Deus e começou a juntar muitas pessoas perto dele. E ele foi até um monte, né? Naquela época não tinha tantas casas quanto tem hoje. Então tinha bastante morro, bastante monte. E Jesus subiu em um monte e todo mundo ficou ali sentadinho escutando os ensinamentos dele. E naquele dia ele trouxe uma lição muito importante e muito difícil, às vezes, da gente executar essa tarefa que Jesus nos deu. Jesus falava para as pessoas a respeito da gente perdoar os nossos inimigos. Crianças, como isso é muito complicado. Tia, como assim? Por exemplo, quando a gente tem os nossos amiguinhos que vai na nossa casa, que a gente se encontra na rua, e às vezes eles fazem alguma coisa que chateia a gente, mas é fácil perdoar, não é? Porque a gente sabe que foi um acidente, alguma coisa que aconteceu. Mas Jesus falava da gente perdoar aquelas pessoas que realmente tinham um coração maldoso. Mas tia, como assim? A gente tem que apanhar, a gente tem que sempre levar xingo? Não, Jesus, com a sua inteligência, com o seu amor, com o seu carinho, ele nos ensina nos mínimos detalhes como que a gente pode fazer essa coisa acontecer, do perdão dos inimigos. E a tia vai ensinar para vocês uma dica muito importante. Todas as vezes que vocês sofrerem alguma coisa, que alguém falar alguma palavra que deixou vocês tristes, ou alguma criança maior que fez alguma maldade, antes de tomar qualquer atitude, ore a Deus por aquela pessoa. Papai do céu, o fulano, o adulto, o coleguinha, aquele menino maior, ele me machucou, ele falou mal de mim. Pai, perdoa o pecado dele para que ele deixe de fazer isso. Com essa oração, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no nosso coração, aquela tristeza, aquela mágoa vai sair e você vai liberar o perdão por aquele ato que aconteceu. E assim, você também vai pedir a Deus para que aquela pessoa mude de vida. Vocês entenderam? Não é que a gente vai ficar feliz com o que aconteceu. A gente vai pedir a Deus
para que aquela tristeza saia do nosso coração e aquela pessoa mude de vida, que ela passe a ser uma pessoa boa, uma pessoa que também seja amigo de Jesus. E foi dessa forma que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas. É lógico que na Bíblia está de uma linguagem mais adulta, mas na nossa linguagem de criança funciona desse jeito. Então, que essa aula, que esse ensinamento desse Mestre Jesus, que é tão maravilhoso, que nós possamos aprender, né? Liberar perdão, orar pelas pessoas que estão nos trazendo tristeza e também pedir a Deus que não importa o tanto que a gente cresça, mas que esse sentimento permaneça no nosso coração. Amém? Desde já eu quero agradecer, fiquem com essa mensagem e até a próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Vamos para mais um domingo, mais uma aula da nossa revista Saber Mais, com o título Viagens Missionárias de Paulo. Temos aprendido bastante por vários lugares que Paulo passou, várias obras que ele fez, vários milagres. Deus se manifestava muito através da vida de Paulo. E a lição de hoje, a lição de número 8, tem o título Paulo em Jerusalém. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho. Isso já resume um pouquinho da nossa lição, resume um pouquinho da vida de Paulo, que ele deixava toda a sua vida, todos os seus desejos, todas as suas vontades por amor a Cristo, pela obra de Deus. E nessa lição nós vamos ver a viagem arriscada de Paulo para Jerusalém. Na lição passada nós vimos que ele estava em Troade, fazendo a obra do Senhor, e agora ele vai para Jerusalém. E ele vai convicto, tendo plena certeza de que essa viagem dele era direcionada por Deus. Paulo nos ensina nessa lição e em todas as lições que temos que fazer a obra com a certeza de que foi Deus que nos chamou. Quando temos certeza disso, quando sabemos que foi Deus que nos chamou, nós fazemos a obra dele com mais vontade, com mais coragem, com uma grandeza maior, porque sabemos que Deus irá nos ajudar. E Paulo, então, vai para Cesareia, ele sai de onde ele estava, passa por Cesareia, e ele se hospeda na casa do evangelista Filipe. E ele fica ali por alguns dias. E nessa cidade, em Cesareia, também chega um homem por nome Ágapo. E ele encontra com Paulo, vai visitar Paulo, e ele então pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos e os seus pés, e ele diz para Paulo que da mesma forma que ele estava fazendo ali com aquele cinto, o Espírito Santo estava dizendo que Paulo iria sofrer em Jerusalém, iria também ser preso em Jerusalém. Quando ele disse isso, os amigos de Paulo, aqueles que seguiam Jesus, que estavam ali junto, ficaram desesperados, porque Paulo estava indo para Jerusalém. Deus então usa a vida de Ágapo para revelar para Paulo o que ia acontecer. Mas Paulo sabia que Deus tinha chamado ele para ir. Então Paulo não teve medo. E eles tentaram fazer com que Paulo não fosse. E Paulo, mesmo com os amigos assim, mesmo com os amigos chateados, Paulo falou assim: não, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão chateados? Por que vocês estão chorando? Eu preciso ir. Eu sei que foi Deus que me chamou. Então eu vou. Paulo não teve medo do que ia sofrer. Ele já sabia que todos os lugares que ele passava, o Espírito Santo sempre falava para ele as coisas que iam acontecer. E, como Paulo, nós também temos o poder de decidir se queremos obedecer o Senhor, se queremos fazer a obra que Ele nos pede, ou
o poder de ficar. E Paulo nos ensina que obedecer é sempre o melhor. Sempre vai dar certo, sempre Deus vai estar com a gente. Então, Ágabo falou para Paulo do que ele ia passar, mas em momento algum, Ágabo falou para ele ficar. Então, Deus realmente queria que Paulo fosse. E Paulo vai então para Jerusalém, e o povo então entende o que Paulo tinha que fazer. Mesmo chateado, o povo entendeu e Paulo seguiu a viagem dele. E lá em Jerusalém, ele se reuniu com os líderes da igreja na casa de Tiago. Tiago era conhecido já deles, e depois de uma semana que Paulo estava ali na casa de Tiago, falando da palavra de Deus para o povo, alguns judeus que vieram da Turquia começaram a brigar com Paulo, começaram a achar ruim aquilo que Paulo estava fazendo. E colocou então a população da cidade contra Paulo. E nessa ocasião, então, Paulo foi preso pelo comandante, que mandou amarrar ele e mandou prender Paulo. Paulo apanhou, bateram em Paulo, e Paulo já sabia o que ia acontecer com ele. Lá atrás já tinha sido avisado pelo Espírito Santo que ele ia sofrer. E durante essas viagens, o Espírito Santo sempre avisava Paulo, sempre falava, e Paulo sempre estava disposto a sofrer por amor à palavra, por amor àquilo que ele tinha para fazer para o Senhor. Paulo não recuava, Paulo continuava fazendo. E ele disse assim para eles, lá aos presbíteros em Éfeso, ele disse assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. E isso é o que Paulo nos ensina através dessa lição, que nós, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo sabendo muitas vezes que lá na frente vamos sofrer, que as pessoas vão rir da gente, que as pessoas vão nos excluir, que as pessoas não vão concordar com a gente, Paulo nos ensina que nós devemos cumprir a vontade de Deus. Que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Ele vai nos capacitar, Ele vai estar do nosso lado, Ele vai nos dar a direção de como fazer. E é isso que Paulo nos ensina, a obedecermos a palavra de Deus em todas as coisas. E aqui no encerrando da nossa revista, está escrito assim: o apóstolo Paulo foi vitorioso e bem-sucedido no cumprimento do seu ministério, porque tinha discernimento do Espírito Santo para tomar decisões acertadas. Aprendemos com Paulo que todo cristão deve manter a comunhão com Deus para conhecer e fazer a sua vontade. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma lição da nossa revista dos adultos da classe Ebenezer. Nós estamos estudando a carta aos Efésios e nós já estamos na lição de número 8. A lição de número 8, o tema dela é a unidade do corpo de Cristo. E o texto áureo, ele está na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 5, que diz o seguinte: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Essa revista, né, que nós estamos falando sobre a carta aos Efésios, até o capítulo 3, ela trata de questão doutrinária, né? Paulo está colocando as bases da doutrina cristã para o povo de Éfeso. A partir do capítulo 4, aí Paulo já começa a falar sobre questões da vida prática. Então, primeiro ele fala da teoria, e a partir do capítulo 4 ele começa a falar como é essa doutrina cristã, o cristianismo na prática. E aí a revista ela é dividida em 3 itens. O primeiro item, o título é Andando de Acordo com a Vocação, que nós, como cristãos,
né? A partir do momento que eu tive o contato com Deus, que eu aceitei Jesus, eu tenho que andar de acordo com a vocação. Qual é a vocação do cristão? Que vocação que é essa? É tornar visível o Cristo invisível que habita em nós. Isso, irmãos, é muito importante e é a base, né, do nosso cristianismo. Eu me apresentar como cristã, eu tenho que tornar visível, né, as pessoas têm que ver em mim Jesus Cristo. Jesus Cristo invisível, através de mim, da minha vida, se torna visível para as pessoas. As pessoas podem ver quem ele é, como ele age. Por isso, esse primeiro item da revista fala sobre andando de acordo com a vocação. E aí, Paulo, ele vai falando, inclusive ele começa com a palavra rogo-vos, irmãos. Quer dizer, eu peço a vocês, né? Aconselho vocês, né, para que ande de acordo com essa vocação. E aí Paulo fala que nós temos que viver em conformidade com aquele a quem pertencemos, né? Conformidade é com a forma de Cristo. Então é no nosso jeito de agir. Também esse primeiro item, ele fala que nós devemos, no nosso modo de agir, sermos dignos, né? E a palavra digno, o que ela quer dizer? Aquilo que tem equilíbrio. E qual seria esse equilíbrio? O equilíbrio seria eu praticar, como nós já falamos, aquilo que eu falo. Então, se eu falo de Cristo, se eu falo do amor de Cristo, se eu falo da salvação, eu preciso mostrar para o mundo, através da minha vida, das minhas palavras, das minhas atitudes, aquilo que Cristo faria. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa, né? Nos apresentarmos como cristãos. Depois, o item 2 da revista, ele fala sobre as virtudes produzidas pelo Espírito Santo. E aí, o que nós vemos? Nós vemos que as virtudes indispensáveis ao nosso chamado são produzidas pelo Espírito Santo e devem ser cultivadas a fim de que tenhamos êxito em nossa caminhada. Então, em nossa caminhada como cristãos, nós temos que produzir algumas virtudes e elas só são produzidas através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, um exemplo dessas virtudes: a mansidão, a humildade, a longanimidade, a paciência e a unidade. A gente não pode esquecer que o tema dessa lição é sobre a questão de unidade. Então, Paulo fala sobre a igreja, né? A igreja como um corpo único. Então, Paulo fala que no desenvolvimento, né, dessas virtudes é no meu relacionamento com os irmãos, né? Eu ser manso, eu ser humilde, né? Eu ter longanimidade, que é longo ânimo, saber tolerar, né? Ter paciência. Isso, o autor deixa bem claro que não é nós sermos covardes, não é fraqueza, né? Pelo contrário, você saber se controlar, saber qual é o seu limite, né? Para você demonstrar isso na ação, na sua vida cristã, na sua caminhada cristã com a igreja. E o item 3 da revista, ele fala sobre as bases da unidade do corpo de Cristo. Que nós, como igreja, o que nos sustenta como corpo de Cristo, né? Que é a Santíssima Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A unidade da igreja, ela tem que estar fundamentada nos três, né? Nas pessoas de Cristo, do Espírito Santo e de Deus. E que, para isso, a gente não pode esquecer que nós somos um só corpo e Cristo é o cabeça, né? Cristo é a cabeça da igreja, né? Por mais que individualmente, né, nós somos membros, mas os membros de um corpo, eles têm que se comunicar, né? Eles têm que se dar bem. Então, Paulo dá bem o exemplo disso. Pensa bem, nós como um corpo físico mesmo, nós somos um corpo, mas o que caminha, né? O que faz nós tomarmos as nossas atitudes, falarmos, decidirmos? O nosso espírito humano. Então, Paulo também fala que o Espírito Santo, ele é muito importante, né, para nós como corpo, comunidade, falarmos a mesma língua. E que língua que é essa, né?
é a língua de Cristo, é a língua de Deus, é aquilo que nós como igreja temos que transmitir para o mundo. Jesus Cristo também, né, como o nosso Redentor, como cabeça da igreja, e Deus. Por quê? Porque Deus, quando ele planeja a salvação, né, ele cria o mundo, Deus como Criador, Deus como Pai, Deus como o dono, né, de tudo mesmo, o Rei dessa terra. Então, a revista ela ainda fala que Deus ele é Pai em duas situações, Pai como Criador e Pai quanto à regeneração. Então, como criaturas, ele nos criou. E agora, como regenerador, ele nos adotou como filhos. E nós podemos fazer parte dessa grande igreja, desse grande corpo que é o corpo de Cristo. Então, irmãos, a conclusão ela fala o seguinte, que Deus nos chamou para viver com ele um relacionamento íntimo, onde o Espírito Santo é o principal agente dessa unidade. Compete a nós a obediência aos requisitos que a unidade do Espírito exige. Então, que nós possamos viver em união com todos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.